Universo Diverso, com Luciana Neri. Educação empreendedora. Vamos conversar com o professor Josias Alves, ele que é professor de economia da UESB. Vamos começar definindo, Josias, o que é empreendedorismo e quando surgiu e onde surgiu o empreendedorismo. O conceito de empreendedorismo é um dos conceitos mais difíceis de se analisar, seja na literatura da economia, seja na literatura da administração. Os estudos sobre empreendedorismo remetem que é uma palavra, é um tipo de utilização que ela vem desde o século XII. Tem um pedagogo francês chamado Filion, que ele vai identificar que a palavra empreendedor é uma palavra de origem francesa, que a partir do século XII vem se desenvolvendo. Então ela vai para Inglaterra e Estados Unidos. E quais são as definições mais aceitas de empreendedorismo? Eu gosto de duas definições que são apresentadas aqui pelos autores. É o professor Francisco Fialho, de um livro dele do início dos anos 2000, que define empreendedorismo como um processo para iniciar e desenvolver um negócio, um conjunto de atividades, um conjunto de negócios que resultem na criação de um novo empreendimento de sucesso. É uma definição que trabalha a questão do empreendedorismo como um processo, e tem uma definição também do professor Dolabella, que ele vai dizer que o empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra entrepreneurship, e utilizada para designar estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades e seu universo de atuação. Então, o professor Dolabella, ele relaciona o empreendedorismo como um termo que aplica uma forma de ser, uma concepção de mundo, uma forma de se relacionar. Existem diferentes tipos de empreendedorismo, Josias? Quais são os principais? Aqui no Brasil há estudos que relacionam o empreendedorismo em duas categorias, o empreendedorismo de oportunidade e o empreendedorismo de necessidade. O primeiro é aquele empreendedorismo na qual o empreendedor sabe o que fazer, onde chegar e cria uma empresa a partir do planejamento prévio. E o empreendedorismo de necessidade é o que a gente tem visto no Brasil ocorrer muito, principalmente nos últimos 10 anos, que devido ao desemprego muito grande, a pessoa acaba se levando para o empreendedorismo através da sua necessidade, a necessidade de se manter no negócio, a necessidade de manter, depois de perder o emprego, a pessoa tem a necessidade de manter algum tipo de atividade. Esse é o que mais vimos aqui no Brasil. Por que empreendedorismo na educação superior? Eu penso particularmente que educar é dar oportunidades. A gente, como professor, como educador, a gente precisa dar oportunidades aos nossos estudantes. Eu penso que a educação empreendedora, a gente tem que partir para um processo de conexão entre as empresas e os nossos estudantes, dar oportunidades, dar ferramentas aos nossos estudantes para que eles vislumbrem oportunidades no mercado de trabalho. E eu acho que esse é o papel da educação empreendedora, dar ferramentas aos nossos estudantes. Tem uma música de Gilberto Gil que diz que a Bahia já me deu régua e compasso. O meu pensamento é nesse sentido. Nós temos que dar oportunidades aos nossos estudantes, ferramentas aos nossos estudantes, para que eles possam, depois de terminados os seus cursos, normalmente os cursos de bacharelado, tenham a oportunidade de abrir o seu negócio, abrir o seu comércio. É uma ação individual, só dos empreendedores natos, seria assim, professor? E não só ele ter essa visão de abrir um comércio próprio, mas também trabalhar para permitir que outros colegas, outras empresas, eles possam ajudar dentro desse processo também. Então, eu penso que a educação empreendedora ela pode ser fundamental para que os nossos estudantes eles tenham a oportunidade de seguir uma carreira e ajudar outros também, não só numa ação isolada, mas numa ação coletiva, e ajudar outros colegas também a abrir suas empresas e manter-se. É preciso a gente analisar uma questão de fundo, que o sistema capitalista é um sistema no qual o seu desenvolvimento é desenvolvimento gerando desemprego. E a gente precisa estar atentos para que os nossos estudantes tenham mais oportunidades no mercado de trabalho.
Professor Josias, quais são os desafios da implantação de uma educação empreendedora numa instituição pública? Os desafios de uma educação empreendedora numa instituição de ensino superior são enormes. É visto ainda com muita desconfiança por nossos colegas, nossos alunos, e com razão. A gente precisa defender a universidade pública, a gente não pode se moldar à privatização da universidade. Só que, todavia, a gente precisa também avançar em instrumentos que permitam aos nossos estudantes e que permitam à sociedade dispor de mecanismos de inovação e desenvolvimento. Professor, o senhor tem notícia de outras instituições públicas que têm adotado a educação empreendedora com sucesso? Outra coisa, a lei de inovação, que permite aí a parceria público-privada, ela tem funcionado bem? Então, eu venho acompanhando esse processo em universidades públicas, a exemplo da Unicamp e da USP, e são desafios enormes. Eu penso que a lei de inovação ela traz uma segurança jurídica às universidades e eu acho que a gente ainda precisa avançar nesse sentido. Eu penso que a universidade ela é muito boa na produção do conhecimento, mas infelizmente nós ainda pecamos no processo de distribuição desse conhecimento, na materialização desse conhecimento em produtos e serviços para a sociedade, para o bem da sociedade. E nesse caso aí, a educação empreendedora seria a solução para esse avanço? Penso que a educação empreendedora ela pode romper essas barreiras. Precisa fazer uma discussão séria dentro da universidade em relação a esse tipo de educação, a essas ferramentas, para que nossos estudantes tenham acesso a essas ferramentas e que a gente possa produzir uma sociedade melhor educada, com mais ferramentas de acesso e promoção dessas instituições públicas. Eu acho que nosso modelo de universidade ainda é um modelo do século XIX e a gente precisa avançar, precisa fazer essa discussão internamente e analisar o que é melhor para a sociedade e para a universidade de uma forma geral. Professor Josias, a palavra empreendedorismo costuma ser polêmica, Uns adoram falar em empreendedorismo, outros falam mal. Quais são as principais críticas atuais ao empreendedorismo? As principais críticas ao empreendedorismo, eu acho que primeiro é o uso exacerbado da palavra empreendedorismo. No Brasil tudo virou empreendedorismo. Então o entregador de comida que vai fazer de bicicleta, de moto, isso virou empreendedorismo. A pessoa na esquina vendendo bala é empreendedorismo, vendendo balas e doces dentro de um ônibus virou empreendedorismo. As pessoas usam o conceito sem qualquer cuidado, e acaba ampliando demais o leque e isso acaba caindo um processo bastante complicado. Eu costumo brincar dizendo que existem duas palavras que foram muito mal utilizadas no Brasil. A primeira é empreendedorismo, a segunda é coach. Todo mundo virou coach e todo mundo virou empreendedor. Não é assim que as coisas funcionam. E como romper com isso e promover o empreendedorismo de verdade? Ou seja, o empreendedorismo enquanto ferramenta para a criação de novas possibilidades de negócios e geração de rendas. Como fazer isso, professor? Eu penso que a universidade ela tem um papel fundamental nessa crítica ao que é empreendedorismo e o que não é empreendedorismo, para que a gente possa fazer uma análise muito bem feita acerca daquilo que a gente pretende estudar. Uma outra questão que eu queria destacar dentro do conceito de empreendedorismo é a própria questão do individualismo. As análises sobre empreendedorismo focam muito no individual e eu acho que a gente precisa passar a fazer essa análise também no coletivo. A gente precisa de um empreendedorismo que dê conta do coletivo. A sociedade ela só vai avançar a partir de uma análise coletiva. Professor Josias, qual é o papel da universidade para a promoção do empreendedorismo e quais os benefícios dessa educação empreendedora para a sociedade? Eu vejo a educação empreendedora com muitas possibilidades e potencialidades, principalmente dentro da universidade. A primeira delas é a oportunidade da gente discutir dentro da universidade esse conceito de educação empreendedora, discutindo na universidade, discutindo com a sociedade, a gente tem possibilidade de avançar
naquilo do que é educação empreendedora, daquilo que não é educação empreendedora. A gente precisa avançar também quais são essas ferramentas que podem ajudar os nossos estudantes e a nossa sociedade na busca de um desenvolvimento econômico e social. Eu penso que trazendo essa discussão para dentro da universidade, a gente também pode ampliar essas possibilidades e potencialidades. E quais são as possibilidades da educação empreendedora, especialmente essa das universidades? Eu vejo hoje uma sociedade brasileira que está passando por uma crise tremenda, uma crise de emprego, por exemplo, que são mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, mais de 40 milhões de pessoas vivendo na informalidade. Eu penso que o papel da universidade também pode ajudar essas pessoas a conduzir melhor os seus negócios, a analisar a sua possibilidade de crescimento pessoal e também coletivo. Nós podemos ajudar, quando eu falo nós, a universidade pode ajudar a esses pequenos microempreendedores a se posicionar no mercado, a ter um negócio mais sustentável, respeitando as questões relativas ao meio ambiente, por exemplo. Muito a fazer, não é verdade? São muitas possibilidades que a gente pode desenvolver aqui em nossa universidade e em nossa região. Lembrando que a UESB, em todos os seus 3 campi, são cidades, são regiões empobrecidas e que a nossa universidade pode ajudar nesse processo de desenvolvimento econômico e social. Muito obrigada, professor Josias.